Alô, alunos, alô, alunas, ó, eu aqui de novo. Pois é, já é o terceiro vídeo aí com vocês e hoje nós veremos encontro com som natal. Bom, gente, essa quantidade absurda de vídeos é em decorrência aí da nossa proximidade com o período avaliativo. Isso mesmo. Daqui a pouco vocês farão prova e é bom a gente aí cumprir nosso cronograma, né, didático, nosso cronograma aí de assuntos, não é mesmo? Então, olha só, é, além desses vídeos todos, essa será a última semana aí de vídeos. Eu semana que vem vou confeccionar, vou escrever, vou ter todo esse trabalho com muito carinho de escrever para vocês aí tópicos com o intuito de revisar o nosso conteúdo até então, tá bom? Então, vou revisar, vocês aí, por favor, prestem bastante atenção, revisem aí os vídeos. Olha só o lado bom de ter vídeo aula gravada, porque você pode ter acesso a qualquer momento, que é ao contrário da aula presencial, né? Que uma vez lá ministrada não tem como mais acessá-las, não é? Então, revejam, revisitem, leiam o livro, façam as atividades e mãos à obra. Vamos lá. Encontro consonantal, né? Então, olha só, chamamos de encontro consonantal o grupo de consoantes em sequência na palavra, fazendo parte de uma mesma sílaba ou não. Gente, só um instante que eu vou pegar meu óculos, que eu não estou enxergando nada. Pronto, bom, eu tenho mais de 3 graus de astigmatismo. Eita, então realmente estava difícil aqui a leitura. Olha só, os encontros consonantais possuem classificações. Podem ser puros, também chamados de perfeitos, ou disjuntos, também chamados de imperfeitos, tá? Então aí há alguns tipos de encontros consonantais, tá bem? Então, olha só, bora lá para os tipos de encontros consonantais, que são aqueles, mais especificamente, os encontros consonantais puros, que são aqueles que ficam na mesma sílaba, ou seja, ali estão no mesmo grupo, né? Ali na mesma sílaba, sendo inseparáveis. É muito comum que os encontros consonantais puros terminem em L ou R. Veja só exemplos. Por exemplo, blusa. Vocês estão vendo aí? Olha só. Blusa. Aí vamos fazer a separação silábica. Ficaria como blusa. Sempre que a gente for fazer a separação silábica, a gente separa com tracinho, tá? Então, olha só. Perceba aqui que o blue é uma sílaba, não é mesmo? Então, aí, olha só, numa mesma sílaba temos o B e o L, não é? Então, aqui é um tipo de encontro consonantal, o quê? Perfeito, não é? Vamos a mais um exemplo? Olha, agora livro. Livro. Bora separar? Olha aí. Livro. Então percebo que aqui é uma sílaba, né? Vro. 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 E percebo que nessa sílaba temos o V e o R. Então, as duas consoantes estão na mesma sílaba. Então, quer dizer que é um encontro consonantal puro, né? Ou perfeito. Mais um exemplo, Scott. Prato. Prato. P-R-A-T-O. Vamos fazer a separação silábica de prato. Olha só. Prato. Então, olha só. P-R-A. É só uma sílaba aqui. E vejo que existe o P, que é uma consoante, e o R, que também é uma consoante. Desse modo, então, é uma consoante, né? Um encontro consonantal puro ou perfeito. Muito simples, muito tranquilo, muito de boa, né, gente? Vamos para agora os encontros consonantais imperfeitos. Vamos lá? Esse vai ser tranquilo, olha só. Já os encontros consonantais disjuntos são aqueles que ficam em sílabas diferentes. Isso aí, olha só. Eles, na verdade, vão se separar quando houver a separação silábica. Muito tranquilo, muito de boas. Olha só. Por exemplo, aqui, ó, olha aí, barco.
barco, barco. Bora fazer a separação silábica. Barco, barco. Veja aí, ó. Bar, primeira separação. Co, segunda separação, né? Primeira sílaba, segunda sílaba. Percebam que ao final de bar, né, existe um R. E no início da próxima sílaba existe o C, que são duas consoantes, né? O R é uma consoante e o C é outra consoante. Desse modo, quando tem a separação silábica, elas ficam, né, separadas. Opa, um alarme aqui. Desculpa, gente. Estou gravando essa aula após almoço, tomei aquele litrão de açaí, pesou e eu imaginei que eu não fosse acordar a tempo. Mas que bom que eu já estou aqui gravando aula para vocês. Com o bucho cheio, mas estou aqui. Bom, brincadeiras à parte, vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Próxima palavra é qual? Advogado. Advogado. Olha só. Então perceba aí que se nós formos fazer a separação silábica, ficaria como, Chicote? Ficaria advogado. Então perceba que o D, esse D mudo aqui, ele fica na primeira sílaba, enquanto que o V fica na segunda sílaba. Mas perceba que ao separá-los, eles ficarão totalmente separados, não é? Então o que acaba sendo um encontro consonantal disjunto, ou seja, um encontro consonantal imperfeito, uma vez que as consoantes não ficam na mesma palavra. Certo, galera? Muito bacana, muito bom mesmo, né? Então, bora lá a mais um exemplo. Olha só. Discos. Discos. Bora fazer a separação silábica de discos. Olha só. Disco. Disco. Primeira sílaba, segunda sílaba. Primeira sílaba, diz. Segunda sílaba, co. Então percebam que existe o S no diz e também o C no co. Mas ao separá-los, ao fazer a separação silábica dessa palavra, percebam que eles ficam separados. Então, eles ficam separados. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o encontro consonantal disjunto, né? Ou imperfeito. Bora para mais uma palavra. Olha aqui, estantes. Meu Deus, Chicote! Tem tantas consoantes aqui e parece-me que nenhuma delas é perfeita. Todas são o quê? Todas são disjuntos, ou seja, imperfeito. Por exemplo, primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba, T. Perceba que tanto o S, o T ficam separado, quanto o N e o T ficam separados. Chicote! Mas aí na sílaba do meio tem o T e o N que ficam na mesma sílaba. E aí? E aí? E aí? Mas eles continuam separados aqui pelo Azinho, né? Pela vogal. Então, mesmo assim, estantes são encontros consonantais disjuntos. Ou seja, em outras palavras, eles são imperfeitos. Certo, gente? Olha só. Encontros, ainda sobre os tipos de encontros consonantais, né? É bastante comum uma mesma palavra ter encontros consonantais puro e disjunto, como é o caso aqui de mantra. Olha só, mantra. Vamos fazer a separação silábica de mantra. Mantra. Olha aí, mantra. Então, o N, né, acaba se separando do T, mas, em compensação, aqui o T e o R continuam juntos. Então, ao mesmo tempo, é uma separação, né, disjuntos, né, e, ao mesmo tempo, aí uma separação pura. Há os dois casos, né? Muito bacana isso aí. Olha só, praticamente. Olha só como você percebe aqui, logo de cara, o P e o R ficam na primeira sílaba, não é? Sem separação. Mas, em contrapartida, lá no finalzinho, o N do can fica separado, coitado, lá do T, não é? Então, aqui há tanto o caso de encontro consonantal puro quanto impuro, não é?
Muito bacana, muito tranquilo. E olha aí os tipos de encontros consonantais, né? Vale destacar o caso especial da letra X, quando ela possui som de CS ou KS, indicando um encontro consonantal fonético. O que é isso, Chicote? O que é isso? Quer dizer som, 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 som. Tá? Então, por exemplo, táxi. Olha aí como tem o som de C e S. Ó. Táxi. Táxi. Ou seja, há um encontro consonantal aí sonoro, por mais que na grafia não seja, só seja uma letrinha ali. Ônix, axioma, né? Então há um encontro consonantal no som, certo? É importante, olha essa observação aqui. É importante lembrar, gente, esse açaí pesou. Pesou muito, 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 muito. É importante lembrar que uma consoante não pode ficar sozinha na separação silábica, tá? Uma consoante não pode ficar sozinha. Então, olha só. Ou seja, se o encontro consonantal aparece no começo da palavra, ele nunca será separado. No caso, o dígrafo PN, temos a separação diferente para as palavras. Por exemplo, apneia, pneu, por causa disso. Olha só, apneia. Então, o P vai ficar com o A, né? Olha aí, ó. Apneia. Pneu, olha aí. Então, aqui no caso só é uma sílaba, né? Pneu. Não pode ter separação porque o consoante sozinha não forma sílaba, ok? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bora prosseguir. É bastante frisar, é bastante ressaltar que encontro consonantal é diferente de dígrafo. Isso mesmo. O que tu queres dizer com isso, Chicote? Olha só. Encontro consonantal são esses casos que nós acabamos de ver, enquanto dígrafo será duas consoantes com som, com apenas um som. Duas consoantes com apenas um som, tá? Olha aí, por exemplo, os dígrafos são empregos de duas letras para representar graficamente um só fonema, para representar graficamente um só som, tá? Eles diferem dos encontros consonantal por causa do som. O encontro consonantal sempre possui o som das duas ou mais consoantes que estão juntas, enquanto o dígrafo representa apenas um som. Tá? Além disso, o dígrafo pode ser composto por duas consoantes ou por mais uma consoante e uma vogal. Os dígrafos são aquele caso, né? Ó, CH, LH, NH, SC, XC. Vamos ao exemplo para ficar mais palatável, para ficar mais exemplificável aí para vocês. Olha só, gralha, gralha. Aqui em gralha nós temos um encontro consonantal. Qual seria? O G e o R, né? Temos aí o encontro consonantal perfeito. Em contrapartida, nós temos um dígrafo, que é o LH, porque só tem um som, né? Ele não é encontro consonantal porque ele é um dígrafo, porque o L e o H são sonoramente é uma só, é um só som, lhá, entendeu? Então olha aí, Guilherme, né? Guilherme. Então, essa é a diferença entre dígrafos e encontros consonantais, tá? E aqui eu já falei isso durante a nossa explicação de hoje, mas só para reforçar que a separação silábica representa um dos requisitos relacionados à linguagem escrita e, como tal, acompanha uma das tantas competências que precisamos dispor em se tratando de tais circunstâncias comunicativas. Sendo assim, esse fato está submetido a regras pré-definidas e, portanto, precisa ser incorporado o quanto antes no nosso conhecimento. Chicote, tu falou, não entendi nada. Em outras palavras, eu vou explicar aqui para vocês o que esse texto está querendo falar, é que a separação silábica ela é regida por regras. E nós, como bons falantes e escritores da língua portuguesa, nós temos que seguir essas regras. Coisas que vocês dificilmente fazem lá na redação de vocês. Vocês esquecem de separar de acordo com a norma gramatical a separação silábica. Por exemplo, quando tem um dígrafo, não é? Um SS, por exemplo, você coloca os dois S para botadinha ou fica tudo numa linha, enquanto que a separação deve, pela ordem gramatical, deveria separá-las, tá? Olha aí, por exemplo,
Ah, exceção. Olha aí. Como ficaria a separação silábica, né? O ex ficaria com e aqui o C normal e são. D e C, quando vocês fazem separação silábica, às vezes colocam o S lá junto com o C. Isso está errado, tá? Terra, olha aqui, dois R's, né? Ou vocês colocam o dois R lá para baixo, né? Ra, ou vocês colocam lá em cima. Na verdade, a separação silábica coloca um R no final da linha e outro R no início da outra linha, né? Então, vocês têm que saber separar, tá? Tem gente que vai fazer concurso público, tem gente que tá aí velho da vida e não sabe separar a vírgula. Então, é importantíssimo a gente ter uma boa preparação aqui na base, né? Aqui no ensino fundamental, para que no futuro nós não soframos. Olha aí, mais regras de separação. Os hiatos não devem permanecer na mesma sílaba, né? Então, por exemplo, eu falei lá em questão de sílaba que uma sílaba lá não tem duas vogais. Quando isso acontece, é um hiato, então o hiato deve ser separado. Por exemplo, cadeado. Não há um ditongo aqui, tá? Não é cadear. Não, é cadeado. Então, o A fica separado. Juíza, olha aí, o juíza, o I fica separado também. Então, toda vez que tiver hiato, haverá separação, tá? Os ditongos, os tritongos devem pertencer a única sílaba, né? Por exemplo, Paraguai, como usei esse exemplo lá naquela aula com vocês, o guai fica junto porque é um tritongo, tá? Aí, ó, no guai só existe uma vogal. Qual é a vogal? O A. O U e o I são semivogais. Então, sempre quando houver um tritongo, eles terão que ficar o quê? O quê? Hã? Terão que ficar juntos, exatamente. Né? Averiguei, olha aí o guei, né? Fica juntos também. Bom, os encontros já consonantais que ocorrem em sílabas internas não devem permanecer juntos, a não ser aqueles em que a segunda consoante é ou L ou R. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, flauta, flauta. Permanecemos juntos, pois a segunda letra é representada pelo L, né? Já que tem o L, então ficará junto. Prato, o mesmo ocorre com esse exemplo, né? Ou L ou R. Já que, olha, apto, apto. Então, como não tem o L, não tem o R, terá que haver a separação silábica aqui, né? Então, aqui o P e o T ficam, né, distantes. Abdômen, a mesma situação. E círculo também, né? Então, muito interessante isso, muito bacana nós aí nos certificarmos aí, muito interessante a gente não errar isso. Isso aqui é importante na redação de vocês, tá? Observações possíveis de nota. Olha aqui. Alguns grupos consonantais iniciam palavra, por isso não deve ser separado. Observe alguns casos. Olha só. Alguns grupos consonantais iniciam palavra. Por exemplo, pneu. Pneumonia. Esse pneu aí não pode ser separado, porque inicia palavras. Pneumático, né? Psicológico, né? Se fosse pela outra regra lá, esse PS deveria ser separado, né? Mas como é início de palavra, ele fica junto, certo? Bom, gente, muito obrigado pela companhia até aqui, muito obrigado pelo prestígio. Vocês fiquem atentos aí ao texto que eu vou mandar. Vocês reassistam as aulas, que pode ser que eu me inspire lá, pode ser que eu pense em vocês com carinho e faça uma prova bem legal para vocês, né? Então, muito obrigado pela companhia, muito obrigado também pela paciência, que essa semana, se eu não me engano, foram 4 vídeos. Imagina só, 4 vídeos só do professor Chicote. Deve ser uma tortura para vocês, né? Enquanto, na verdade, ainda tem dos outros professores. Então, 4 só meu. Aí tem mais 2 do Matos, tem mais 2 do Daniel, tem mais 1 de matemática, tem mais 1 de inglês. Meu Deus, vocês devem estar pirando. Perdoem-me, gente, perdoem por isso, mas
mas espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais. Beijocas do Scott.